Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada e que o dia de vocês hoje também não seja diferente dos outros dias, né? E se porventura a semana não está sendo boa para você, faz parte da vida e faz parte para o nosso aprendizado e que você aguente firme, não desista, que a vida é o altos e baixos. Uma hora as coisas não estão boas, outra hora as coisas estão maravilhosas. A gente só não pode desistir e nem deixar de crer e confiar no Senhor. Amém? E ontem eu meditando, né, na palavra do Senhor, no devocional que eu tenho feito, eu li ontem, foi o capítulo 17, né, de 1 Samuel, e no versículo 32 a 37, né, relata o momento em que Saul chama Davi, né, porque ele fica sabendo que Davi estava ali indignado de ver aquele gigante, o filisteu, desafiando o povo de Israel, e ver que os israelitas estavam completamente temerosos e se acovardando de enfrentar aquele gigante, e com muito medo. E Davi, muito seguro, né, de quem ele era em Deus, de quem Deus era na vida dele, ele fica indignado, e Saul ouve, né, sabendo do comportamento de Davi, e chama Davi. Davi vai até a presença de Saul, enfim. Chegando lá, ele fala que está disposto a enfrentar aquele gigante, e Saul fala, não tem como, você não tem condições de enfrentar ele e tal, enfim. E aí Davi relata para Saul e fala, olha, quando eu tô lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, e o leão ou o urso aparece e eles tomam uma das ovelhas, eu vou para cima deles, eu vou atrás deles. E Deus já me deu vitória, eu já tive vitória, onde eu lutei com o leão, lutei com o urso, e resgatei a ovelha da boca deles e venci eles, e matei eles, eu guerriei, eu lutei contra o urso e o leão. Então, se Deus me deu vitória com o urso e o leão, que é esse cara aí para vir desafiar? Eu não tenho medo dele não, vou encará-lo também e vou enfrentar também, porque eu sei que assim como Deus entregou o urso e o leão nas minhas mãos, o Senhor vai entregar ele também. E isso foi que me chamou a atenção em Davi, e é o que nós devemos ser, é como nós devemos ser, como nós devemos, como deve estar o nosso interior e a nossa fé no Senhor em relação a isso. Os problemas, as dificuldades vão sempre vir na vida, na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, na família, seja onde for. A afronta, a humilhação, a doença, né? A enfermidade, a calúnia, né? As portas se fechando, enfim, inúmeros problemas nós seres humanos passamos e vamos passar. Só que não adianta nada a gente falar que serve o Senhor, a gente ir para a igreja, a gente adorar, a gente ler a palavra, mas no momento da dificuldade a gente não exercer aquilo que a gente ouve da parte do Senhor, daquilo que Deus deixou de legado para a nossa vida. Amém? Ou seja, qual foi o posicionamento de Davi diante do desafio, da afronta de Golias? Foi o quê? Foi trazer a sua memória, né? E ter aquela experiência marcada na vida dele de que Deus já tinha dado um livramento a ele lá atrás, Deus já tinha sido com ele. Ele sozinho no campo, talvez nem seu pai, nem seu irmão, ninguém de repente nem sabia, né? Nem tinha ciência do que ele já tinha enfrentado lá no campo, no pasto, lá fora, cuidando das ovelhas. Mas ele, Deus sabia, e ele sabia que Deus tinha dado vitória a ele, que Deus tinha sido com ele. Então, quando ele se encontra novamente diante de uma situação, diante de um problema, e ele vê que todo mundo estava com medo, ele trouxe à memória dele aquilo que Deus já tinha feito com ele, as vitórias que Deus já tinha dado para ele, as situações difíceis que ele já tinha passado e que ele venceu. E ele fala, não, assim como Deus me deu vitória lá atrás, entregou um urso e um leão nas minhas mãos, o Senhor vai entregar ele também nas minhas mãos. Primeiro, amado, trazendo para a nossa realidade, todo aquele que se levanta contra a nossa vida, se levanta contra a vida de Deus, se você tem sido fiel e tem sido um adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Segundo, amada, problemas a gente sempre vai ter. E aí você precisa exercitar a sua fé e trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Para um pouquinho e pensa.
alguma situação, alguma dificuldade, algum problema, né, que você passou e que você achou que não fosse superar, que você achou que não fosse vencer, que você pensou que fosse o seu fim e você venceu e hoje você está aqui e está passando de novo por uma nova situação difícil, talvez, ou se não está, vai passar, vai vir. E aí você vai agir como? Como os israelitas? Se acovardando, sabendo que há um Deus poderoso por você, sabendo que tem um Deus que fala e que declara na palavra dele que ele é o general de batalha, que ele é o nosso socorro bem presente, que ele guerreia as nossas guerras. Como pode você se acovardar diante da dificuldade, sabendo quem Deus é? Você precisa ter convicção de quem Deus é. Você precisa gravar, escrever na tábua do seu coração, guardar com muito zelo aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus ministra no seu coração, as vitórias que Deus já entregou nas suas mãos e que Ele não fará diferente, até porque Ele vela pela sua palavra e Ele é fiel mesmo com as nossas infidelidades, desculpa. O povo de Israel já se esqueceu que Deus abriu o mar vermelho para eles passar. Eles esqueceram que Deus enviou as 10 pragas para poder libertar eles do Egito. Eles esqueceram a muralha de Jericó que o Senhor jogou por terra sem eles fazerem nada. E muitas das vezes nós estamos assim. Nos esquecemos dos livramentos, das respostas de oração, das vitórias que o Senhor nos deu. E quando se encontramos numa nova dificuldade, nos acovardamos, mas em nome de Jesus, que o seu coração a partir de hoje seja como o coração de Davi, que você a partir de hoje seja uma pessoa valente, corajosa e cheia de fé no Senhor, que seja uma pessoa que confia e que crê que Deus há de agir em seu favor. Em nome de Jesus, seja como Davi, valente, seja ousada na sua fé, seja ousada, seja determinada, libera palavras de cura, de libertação, de vida sobre o seu problema, de autoridade sobre a sua situação e fala para ela, olha só, mais uma vez eu vou vencer, mais uma vez, porque o Senhor guerreia as minhas guerras, e se Ele não guerrear as minhas guerras, Ele vai me capacitar para vencê-las. Elas vai te dar estratégia, vai te dar direção, vai te dar força para você suportar, vai te dar sabedoria para você administrar, mas você vai passar e vai vencer. Só que a sua fé, ela precisa ser o tempo todo regada e você precisa usar a sua fé. Você precisa movimentar. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta você falar que crê em Deus, mas você não se comporta, você não tem atitudes de quem crê em Deus. Você precisa ter atitude de quem crê em Deus. Davi cria em Deus, ele confiava no Senhor e ele agiu. A fé dele foi juntamente com a sua obra. Ele agiu, ele falou, bom, eu não tenho uma espada que dê para guerrear com ele, eu não tenho armadura, nem a armadura do rei dá em mim, eu não consigo nem andar. Eu não tenho nenhuma estratégia de guerra, de verdade, eu sou um pastor de ovelhas. Bom, mas o Senhor, o general de batalha, Ele está comigo. Ele vai me dar a direção e a estratégia. Bom, o que eu posso usar? O que eu posso fazer agora para me poder enfrentar esse problema? Davi pegou e pensou, bom, vou pegar essas pedras aqui, vou pegar minha funda, é o que eu tenho, vou usar o que eu tenho, mas eu vou agir. E ele agiu, ele foi em direção ao gigante, ele foi em direção ao problema, ele enfrentou, ele não se acovardou. Ele lembrou, ele trouxe a sua memória. Deus já me deu vitória e vai me dar novamente. E foi, enfrentou e venceu. E Deus entregou Golias nas mãos de Davi. Então que você nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus, nessa tarde, para esse final de semana, para a sua vida, pare e pense, está passando por alguma dificuldade, por algum problema. Para agora e pense em todas as vitórias, em todas as situações difíceis que Deus te ajudou a passar, que Deus te deu vitória, que Deus te permitiu, te deu forças para suportar. Você venceu. É o mesmo Deus que atua na sua vida, que atuou lá atrás, é o mesmo que atua hoje na minha, na sua e de todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Amém? Seja como Davi, valente, e não como o povo de Israel,
Que Deus te abençoe. Não se acovarda, mas enfrente o problema. Amém. Fique na paz.